Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Mais um encontro na nossa jornada aqui, em que estamos, né, passo a passo, lembrando quem somos, entendendo o nosso contexto evolutivo, nos libertando daquilo que não é a nossa realidade real, nos preparando aí para o futuro que nós estamos escrevendo, né, agora, que a gente quer viver. Então, sejam muito bem-vindos. Quero iniciar aqui agradecendo a todas as pessoas, né, pelas mensagens muito lindas que eu recebo e lembrar que eu sou apenas mais uma com vocês nesta caminhada. O que eu faço aqui é compartilhar, né, conhecimentos que eu considero relevantes para realmente conduzir a um novo patamar de consciência, para que a gente possa ter o que mais importa na vida, que é paz de espírito e bem-estar. E ter aquela sensação de dever cumprido, né, que está usando a vida devidamente. Então, todos nós somos filhos de uma trajetória que a humanidade vem fazendo. Uma história de altos e baixos, e que chegou esse momento, culminou nesse momento em que todos estamos aqui presentes, né, enfrentando os desafios coletivos e individuais dentro do contexto. Então, conhecimentos que antes não eram muitas vezes liberados ou, de certa forma, chegavam para nós como pequenas e meias verdades ou como falsas, né? Algumas coisas que não eram de fato verdade acabaram assim prejudicando a nossa caminhada, mas o que importa é que estamos aqui e o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, eu queria agradecer essas mensagens. Elas reforçam muito que o caminho que nós estamos fazendo, né? Confirmam este caminho, porque o que cada um reconhece é porque em algum lugar no seu interior conhece. Então está reconhecendo, né, seja no que eu trago aqui, nas coisas que são ditas, uma verdade que mora no seu próprio coração. Então, gente, muito obrigada. Vou lembrar de colocar, né, as pessoas falam, Emília, tem que pedir o like, melhora para o canal. É bom realmente para o canal vocês colocarem o like, né, para que isso possa continuar, né, na medida em que continua sendo útil para todos nós, que vale a cada minuto do nosso tempo, tanto do meu quanto de cada um que aqui está ou que virá depois. Então, like, compartilhe, convide as pessoas que você sinta no seu coração que vão poder usufruir também de uma forma positiva, né, esse trabalho. E vamos seguindo juntos. O tema de hoje, né, como vocês já viram, é sobre assegurar o futuro, né, fazer algo para assegurar um futuro, um suposto futuro. Se nós temos isso no nosso coração e sentimos que nós temos esse dever de assegurar um futuro melhor para todos, para a coletividade, para o planeta, a hora é agora. E é sobre isso que nós vamos conversar. Vamos mergulhar aqui em algumas reflexões e juntos nós vamos caminhando. E antes de entrar no tema em si, né, nós vamos fazer a nossa harmonização, que vai nos conduzir a este campo de energia, vibração, consciência, para melhor absorver, deixar que essas reflexões possam vibrar dentro de nós, né, que aquilo que está em nós possa acordar, né, e fazer essa ressonância, que é assim que nós vamos cuidando uns dos outros, numa caminhada evolutiva e que vale a pena. Então, relaxem as pernas, os braços, procurem manter a coluna ereta, né? Porque é incrível, né? Quando a gente fala coluna ereta, as pessoas às vezes tensionam tudo para ficar tudo ereto e aí quebra tudo, né? Porque significa coluna ereta não é tensificar, é buscar através, desde lá de baixo do cóccix, né? Onde a gente assenta naqueles ossinhos, né, da nossa bacia, que quando a gente senta, a gente sente, ele coloca naturalmente o restante da coluna
no seu lugar. E os ombros ficam relaxados, as costas também, e assim nós vamos vivendo, né, um conforto de eixo para que as energias possam fluir. Descruzando os braços e as pernas, porque para exatamente não ter ponto de interseção e bloqueio desse fluxo. E vamos respirar. Respirando o que? Junto com o oxigênio que tem a sua inteligência, que é a inteligência do elemento ar, vem, acompanha o oxigênio, o prana, que é o alimento da vida, a fonte da vida, a energia e inteligência criativa, divina do Criador, que a cada respiração entra para sustentar a vida em todos os nossos sistemas e em todos os nossos veículos. Tudo no universo se alimenta deste prana. Então, vamos inspirar e vamos procurar trazer, né, essa consciência de que ao respirar nós vamos carregando as nossas baterias, recarregando, equilibrando. E em 4 tempos, cada um no seu tempo: o tempo de inspirar, que é de absorver o oxigênio com o prana; a pausa, que é o momento de absorver no interior das células e o corpo todo se alimentar disso e distribuir a partir do nosso baço, né? E depois expirar, que é a forma que nós vamos expandir a nossa energia, criando o nosso campo eletromagnético, qualificando-o com a nossa vibração, que é criada pelos pensamentos, sentimentos, pela nossa energia vital, que forma o quê? A qualidade da nossa alma, da nossa aura. E o pulmão vazio, que é quando a gente projeta isso, impregnando esse ambiente, ou intencionalmente levando, né, uma intenção para um determinado lugar, situação, circunstância, pessoa, que a gente queira intencionalmente enviar uma boa energia e vibração, certo? Então, coloque a mão no coração, mantenha a sua respiração confortável e consciente. Inspira, pausa, expira, pausa. Continue assim. Ao colocar a mão no coração, nós precisamos sentir que a nossa energia veio para esse ponto, esse espaço físico, lugar onde a nossa consciência habita, lugar onde nós estamos vibrando. E é daqui, dessas ondas que chegam ao coração, que o impulso do coração vai para o nosso cérebro. Sinta isso. E através do nosso cérebro é distribuído para todo o nosso corpo. E o que se passa em nossos corações alimenta todo o resto. Então vamos encher o nosso coração. Neste momento nós vamos pedir que a sabedoria contida na vida, na fonte da vida, na saúde original, na vitalidade original, possam na nossa respiração preencher cada átomo, cada molécula, cada célula do nosso corpo, preenchendo, restaurando a energia original, a biomemória original. Lembrando que eu sou a consciência que movimenta este corpo e a vontade da consciência divina em mim
é soberana, soberana a todas as outras vontades. Conscientemente, nós nos abrimos para receber o fluxo da vida, da fonte infinita, inesgotável da vida, agradecendo todas as bênçãos, todas as graças, todas as coisas boas, todas as experiências vividas e expandindo, irradiando isso para todo homem, mulher e criança que neste momento, onde quer que estejam, necessitem desta paz, desta vitalidade, que ela possa acordar em seus corações. Inspirando e expirando, nós agradecemos a presença, energia, vibração e consciência de todos os seres de toda a hierarquia espiritual que compõe e sustenta a trajetória humana. Vamos inspirar e expirar e voltando, movimentando bem lentamente o pescoço, as articulações, chegando até aqui. Essas harmonizações são muito importantes. Às vezes tem algumas pessoas que ficam um pouco ansiosas, é porque chega cada um de um lugar e quando a mente está muito agitada, às vezes as pessoas não conseguem entrar na calmaria, mas ela é necessária. Então, é muito importante a gente abrir um espaço na nossa agenda, né, de vida para dar uma desacelerada no processo mental, para que nós possamos entrar em contato com energias mais sutis que são nossas, para que percepções também mais sutis possam ser trazidas à superfície. Então, boa noite e vamos começar a conversar aqui sobre este momento, né? Nós sabemos que nada mais está no lugar como nós estávamos acostumados a pensar que estavam e a acreditar que estavam. Então existia um jeito de estar no mundo e uma forma de funcionar no mundo que para nós era uma realidade e era um jeito de estar no mundo que nós estávamos habituados a ele. E esse jeito de estar no mundo, já habituado, nós todos hoje sabemos, por experiência, por tudo que está acontecendo do ponto de vista das mudanças globais, como também, né, de todos os desafios do contexto, né, que estamos enfrentando enquanto coletividade, caracterizam claramente uma transição no modelo civilizatório, no modelo de vida em sociedade, no modelo de forma de estar no mundo. Então, não vamos falar muito sobre isso, que já falamos aqui várias vezes, mas nós vamos entender que também é chegado o momento que, em plena transição, nós estamos sendo levados, cada dia que passa, mais e mais, contra a parede, ou seja, nós vamos chegar num ponto em que a gente não pode mais evitar de tomar algumas decisões internas, de fazer escolhas, de fazer rupturas, de fazer mudanças, às vezes radicais, para assegurar o quê? O futuro que nós sentimos no nosso coração, que somos responsáveis por ancorar, assegurar e fazer acontecer. Então, essa transição ela é de ouro, porque ela encerra um ciclo que não vai mais voltar.
ela encerra um antigo que era o costume de estar vivendo em altos e baixos, com muitas torturas, sofrimento, doença, todo tipo de dor que aí está como resíduo desse ciclo, né? Nós está batendo na nossa porta, nós estamos enxergando a que ponto a humanidade chegou, né? A que ponto nós permitimos que a vida fosse tratada, né? E nós sabemos que este contexto que hoje está aí nos cercando e nos desafiando em termos da importância, do valor da vida, da morte, né, das questões essenciais e extremas da nossa existência, são resíduos e são uma herança que a humanidade deixou para si mesma. Então, se essa é a nossa herança e nós temos que lidar com ela, é aquela história assim, sabe? Quando você, alguma pessoa da família passa, né, desta vida para um outro estágio de evolução, que nós costumamos chamar de morte, nós recebemos a herança daquela pessoa e nós não sabemos exatamente o quão entrelaçado as energias que compõem aquela herança vão impactar na nossa própria história de vida. Então nós começamos a perceber isso no momento em que a herança vai se desdobrando na nossa frente em termos de bom e de ruim, né? Dos desafios, de possíveis dívidas, de conflitos, de uma série de coisas que podem ocorrer. Então é uma herança que cabe a um contexto que envolve uma coletividade e que essa coletividade, para se beneficiar e tirar algum proveito disso, ela precisa ter equilíbrio para tratar desta herança. É o que nós estamos aprendendo a fazer neste momento. Nós estamos tendo que olhar para a herança, para o resíduo do ciclo que passou, onde a vida não foi adequadamente tratada, né? Os seres humanos vieram aos trancos e barrancos em civilizações atrás de civilizações, vivendo do jeito que queria, criando suas próprias leis, não procurando entender as leis divinas, né? Nós tivemos aí várias eras e civilizações em que esse processo chegou a um limite, em que foi o ápice, tivemos o ápice, o apogeu e o declínio total dessas civilizações, que nós já vimos anteriormente, e o ser humano foi empurrando esse modus, né, esse modo de vida para as gerações futuras. Só que agora acabou. Acabou de vez. Então, nós estamos sentindo isso. Tem algo lá dentro que as nossas perguntas para nós mesmos, nossas perguntas individuais, né, aquelas de conversa de travesseiro, né, que você deita, que você se faz, que você acorda pela manhã. O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Será que isso tem sentido? As pessoas com quem eu relaciono, o que está acontecendo? Acabou, não acabou? Vou continuar, não vou continuar? Minha família não me entende mais, eu entendo menos a minha família. Como é que tudo isso está sendo engendrado nesse momento? E a busca é de respostas lúcidas, respostas claras. Por quê? Porque quando a gente toma consciência de alguma coisa, nós não temos como fugir disso. Tomar consciência é olhar para a coisa que está acontecendo. E nós estamos sendo forçados a olhar para a forma como nós tratamos a vida e construímos os nossos civilizações, os nossos conceitos de sociedade, de família, de relacionamento, todas essas formas de vida criada pelo próprio homem, desconectadas de leis universais e leis eternas e leis espirituais, manifestou uma realidade que nos custou muito sofrimento. E agora nós estamos diante do resultado disso, dessas escolhas, vendo que não é mais por aí. Tudo aquilo que a gente acreditava, as instituições que tinham credibilidade, aquelas ilusões, aquele teatro todo de como que se deve fazer, como não se deve fazer, as máscaras todas caíram. E agora as pessoas estão despidas, embora usando ainda algumas máscaras, mas tampando, e o resto está despido.
porque nós estamos despindo a nossa alma. Porque quando se trata de vida e morte, nós estamos diante de questões essenciais da vida. E não tem para onde correr. Então, nesse momento, não é mais possível adiar. Não é mais possível ter meias verdades. Não é mais possível colocar a sua consciência numa mesa para discutir. Consciência a gente não discute, a gente simplesmente assume, vive e faz acontecer. Então, esse processo exige de cada um de nós, no ponto em que está sendo mais cutucado, né? No ponto em que está sendo mais exigido, é onde a gente tem mais medo, nós estamos sendo cutucados. Por quê? Porque o que nós mais tememos, nós damos a mão para aquilo. A gente vive o que a gente mais teme. Porque toda vez que você coloca no seu pensamento um medo, ele se torna uma entidade astral. E para que ele sobreviva, ele precisa de um comportamento que retroalimente este medo. Então ele fica cutucando você para que você continue crescendo aquela bola de neve daquele medo, fazendo você repetir, e paralisa você. Então cada um de nós tem as nossas paralisias de um medo que nós cultivamos ou deixamos que fosse cultivado em nós, né? E aí nós nos tornamos uma marionete do sistema. E acabamos atraindo para nós aquilo que mais tememos. Porque toda vez que nós nos conectamos a algo, através do medo, nós damos as mãos para este algo e vamos caminhar junto com ele. Então ele vai ser a nossa companhia. E a gente mais cedo ou mais tarde, para se livrar, por força da própria evolução, vai precisar viver aquela situação para dissolver aquele medo. E é o que a gente está vivendo agora. Então, é preciso ter coragem para ser feliz. E são as pequenas coragens do sim para aquilo que é sim, do não para aquilo que é não, do que eu preciso pensar para aquilo que precisa pensar. Pensar vem de pensare, pesare, é colocar na balança, é colocar nos pratos da balança para tender a um equilíbrio. E se você não espera o equilíbrio chegar, você tende a um dos lados da balança e isso vai lhe custar algum tipo de sofrimento. Então é preciso se dar o tempo para elaborar aquilo que você precisa. Então, quando a gente chega nesse momento, a gente começa a falar, não, a gente está numa transição, nós estamos indo para um novo ciclo, a gente vai para a quinta dimensão, a Terra vai ser assim, assado, não vai ter isso, não vai ter aquilo. A gente começa a engendrar, né, outras coisas no nosso astral e fechamos os olhos para aquilo que é real. Então, nós queremos encontrar o conhecimento que vai nos guiar através desse portal para chegar nesta quinta dimensão, ou nesse patamar de consciência que caracterizaria e caracteriza com certeza um novo ciclo, uma nova etapa, um novo ciclo evolutivo para a humanidade. Mas não é assim, porque conhecimento, aquele conhecimento que esteve oculto, as meias verdades que nos foram contadas para serem desveladas, o segredo que é chamado o segredo sagrado, né? O conhecimento do sagrado, que foi, de certa forma, distanciado de todos nós, ele não pode ser dado a ninguém só para satisfazer curiosidades. Quando você acessa um conhecimento real, que ele provoca na sua alma um estado de vibração diferente, você precisa fazer algo com isso. E este algo que você precisa fazer é uma mudança no seu estado de consciência. Porque ao mudar o seu estado de consciência, você muda a sua percepção da realidade e mergulha naquilo que você precisa fazer. Aí o que eu tenho que fazer? Escute o seu coração.
Apague todas as vozes que você tem que dar satisfação. Apague tudo aquilo que você supostamente achava que você tinha que fazer, que é isso, é que eu tenho jeito, que eu sou assim, não. Zera tudo. Coloque os seus 2 pés juntos, como se um novo caminho estivesse abrindo na sua frente. Liste as suas competências mais profundas, os seus sonhos mais frequentes, a voz que está no seu coração. Reúna as suas habilidades, reúna aquilo que faz o seu coração ao mesmo tempo aquecer e acalmar. Este é o primeiro passo do seu verdadeiro caminho. Aquilo que você precisa fazer menos esforço. Você pode se empenhar mais, dedicar mais, mas esforçar não. Perder força, perder energia não. Então, e dedique-se para esse caminhar. Porque é ele, né, que vai começar a afetar a sua vida. Afetar. É o afeto, é a energia, é o sentimento, é a vibração que vai conduzir a sua vida para esse novo caminho. Você não pode mais dar satisfação àqueles que não são a voz interior. Nesse momento não temos que negociar com absolutamente ninguém. Este é o momento em que a gente precisa negociar com o nosso interior. Então, costuma muita gente falar, e aqui nós falamos também, sobre a importância de manter a nossa vibração num outro patamar, num outro nível. Elevar. Mas, na verdade, não existe dentro do campo de força da vida, em cima ou embaixo, subir ou descer. Isso vem da nossa metáfora que a gente faz, inclusive até do ponto de vista religioso, que é um céu que representa, né, que seria a divindade, e que aqui, o que a gente entende como céu, nosso conceito de céu, a gente precisa olhar para cima. Então, a gente imagina que elevar é olhar para cima, mas na verdade é interiorizar. O que nós precisamos é interiorizar. Quanto mais interiorizado, quanto mais em contato com o nosso eu interior, mais, entre aspas, elevada será a nossa consciência. Então, o que nós normalmente fazemos? Nós estamos acostumados a falar sobre tomar consciência, ter consciência, elevar consciência, mudar o padrão de consciência, mas o que é a tal da consciência, né? Então, normalmente, as pessoas que estão com a sua consciência no plano físico, que é na dimensão física da existência, instintiva, elas só trabalham e vivem para atender aos seus instintos e às suas necessidades físicas, suas sensações físicas. Esse é um patamar. Nós temos o plano emocional. O plano emocional é onde as pessoas vivem para atender os seus desejos, as suas emoções básicas, mais baixas. Então, é satisfação dos desejos, que as pessoas confundem com felicidade e chamam de alto astral. Alto astral é astral. O mais alto que seja, o mais elevado que seja, ainda se encontra no plano astral. E no plano mental, a consciência é onde a pessoa vive só para adquirir conhecimento para si mesma, para se colocar numa posição de quem tem muito conhecimento, muita cultura, etc e tal. Mas elevar de fato a consciência, né, trazer a consciência para um outro nível, um outro espaço dimensional, é saber contemplar tudo isso, o físico, o emocional, o mental. É a imagem da esfinge do Egito, né? É a base, o instinto, as emoções, dominar a razão, a mente concreta e adquirir na figura da águia a consciência, que voa
olhando em direção ao sol, que fita a sua presa, pega aquilo lá embaixo e volta de novo para um outro estado, né, de existência mais alto, mais elevado. Então, as pessoas precisam entender, em primeiro lugar, e nós todos, que consciência, quando se manifesta no mundo da forma como nós somos, ela é uma substância de vida inteligente. Então, se nós compreendermos isso e compreendermos que isso também acontece num processo de tempo, e entender a natureza do tempo, nós vamos começar a nos aproximar ao ponto máximo em que a gente parte da nossa capacidade mais profunda do nosso eu interior para contemplar esta consciência em cada plano da nossa realidade e buscar nesta matéria que a gente tem como referência, que é o nosso corpo físico, a divindade que existe em nós. Isso é caminhar em direção à consciência. E o que acontece normalmente? Onde é que está a sua consciência? A sua consciência está onde os seus olhos estão. Qual é a direção do seu olhar? Qual é o foco da sua atenção? Quais são as coisas que lhe interessam? É aí que está a sua consciência. Não está em outro lugar. Não é? Então, nós precisamos entender, e o budismo antigo ele diz o seguinte, que existem 4 estágios, né, no budismo antigo. O primeiro é aquele em que a pessoa apenas está no caminho. Então, a pessoa que às vezes está frequentando uma determinada filosofia, uma doutrina, ou fazendo parte de uma determinada religião, e indo lá nos ritos, assistindo lá as reuniões, só o fato dela estar fazendo isso, ela acha que ela está no caminho evolutivo, que ela está num caminho espiritual, mas estar no caminho não quer dizer nada. Estar no caminho só quer dizer o seguinte: continue andando. Estar no caminho está num processo de anda mais. Porque o tempo que a gente permanece no caminho não nos assegura o uso capião de um terreno no céu. Como disse o Jorge Ouro, não vai assegurar um caminho no céu. Um terreno, o uso capião de um terreno no céu não depende do quanto tempo você está no caminho, mas depende do como você se posiciona neste caminho. Qual é a sua experiência real ao traçar e ao se colocar neste caminho. É isso que se chama iniciação, né? Nós estamos iniciando, nós não estamos terminados. E este momento agora, coletivamente falando, é um ciclo onde todos nós entramos como iniciados. Mas como tem gente tão ignorante, tão não sei o que, não adianta, gente. A humanidade toda está sendo levada para um outro processo. Aqueles que escolherem permanecer dentro do campo de energia, vibração e consciência do antigo ciclo, ficarão lá e serão conduzidos a partir do que ficar desse resíduo. E nós estamos vendo aí o resíduo acontecer, batendo na nossa porta. E as pessoas, por medo, arriscando a própria vida. Não tem como, ela está fazendo uma escolha em onde ela quer ficar. Quais são os valores, os princípios que ela quer cultivar. Se ela estiver em ressonância com esse novo ciclo da humanidade, ela irá se conduzir para um determinado tipo de atitude. Senão, mas tem muita gente que é inocente, que não sabe que é levada. Sim, mas as pessoas se permitem ser levadas, elas têm um percentual de responsabilidade nessa permissão. Então nós temos que confiar que existe um plano maior, uma justiça maior. Dentro do processo evolutivo não tem erro, né? Tem um processo que está em contínuo andamento, nada vai acabar, a vida não vai acabar, o mundo não vai acabar, o universo não vai acabar, a nossa existência é eterna. Então, vamos respirar, vamos entender o que estamos fazendo aqui. E aí
vem uma coisa também que é o seguinte: como é que nós queremos, como é que nós vamos sair essa enroscada que a gente ficou, essa herança daí, essa bagunça que nós fizemos conosco, né, ao longo das civilizações? Como é que a gente sai disso? Respirando, meditando, abrindo para compreender, abrindo a sua percepção, né, expandindo, contemplando a realidade antes de formar uma opinião ou seguir a opinião alheia ou de uma mídia ou de sei lá o que, né? Virar, como diz o outro, um cordeiro que não questiona quem é que é o seu pastor, de fato, quem é que está te levando para onde. Então, nós precisamos entender que antes de montar um quebra-cabeça, a primeira coisa que acontece é jogar todas as peças sobre a mesa. E é o caos. Ninguém sabe nem por onde começar. Qual é a primeira peça que nós vamos colocar na mesa, não é mesmo? Então a gente faz aquela, puxa, jogou as peças lá. Uma quebra-cabeça de 1000 peças. A humanidade é essa, cada um é uma pecinha de um grande mosaico. E aí você começa a montar. Isso aqui encaixa aqui, não sei o quê. Normalmente, quando a gente compra um quebra-cabeça, a gente tem a tampa, né, do quebra-cabeça, você tem aquela imagem do que você vai procurar. Na vida, nem sempre a gente tem acesso a essa imagem do mosaico. O que nos dá essa imagem do mosaico, né, do mosaico pronto, né, é o que a gente chama de iniciação. É quando a gente começa a parar, olhar para aquelas peças sobre a mesa, começar a ver que tem aquelas que tem quina reta, dobrada, começar a montar, meditar sobre aquilo, ver as cores e sentir. Chega um momento em que a imagem do para onde que você vai com esse mosaico, ela se mostra. Mas na nossa trajetória até agora, isso não fez parte da nossa educação. Então não adianta você também ficar brigando, se culpando, nem nada não. Olha, gente, eu agora estou vendo tudo isso acontecendo no mundo. Eu estou vendo aqui dentro da nossa casa, pessoas pensando diferente, querendo coisas diferentes. Eu agora vou primar pela minha trajetória. Eu vou respirar no meu ritmo. Eu vou fazer as coisas de acordo com o meu coração. Eu vou silenciar quando eu sentir que é para silenciar. Eu vou falar, mas antes de falar eu vou escolher as palavras para ver que tipo de mosaico eu estou criando com elas. Porque cada palavra, ela cria uma imagem no seu campo astral. E se você repetir muitas vezes, ela ganha nitidez. E se você alimentar, ela vai ganhar forma e ela vai se tornar um ente que vai ficar te influenciando a um tipo de comportamento que a gente acaba chamando de vício de comportamento. De que você toma consciência um dia lá na frente que precisa mudar e demora, né? Demora. Por quê? Porque a iniciação nossa, ela é complexa no sentido de que adquirir consciência é começar a entender que o temperamento que cada um tem, que como você se comporta, como você reage às questões, é o que você trouxe para resolver. É o que de mais profundo, as tendências mais profundas que vieram para ser trabalhadas. Enquanto você está tentando ver isso no outro, né? E é mais fácil identificar no outro do que na gente, você não está trabalhando em você. Então, aquele temperamento, ao invés de ser suas asas, te dá a condição de você voar, ele passa a ser um lastro ou uma âncora que te prende no espaço, no tempo, te faz você falar coisas tipo assim: eu sou assim mesmo, não tem jeito, a vida inteira eu fiz desse jeito, eu sempre fui assim. É o perigo dessa palavra, né? Então você se congela, você se joga na eternidade daquela forma, isso vai criando uma série de entes comportamentais que ficam na sua alma, na sua aura, e para que eles possam sobreviver, eles precisam que você os alimente. Como? Repetindo aquele comportamento, repetindo aquela fala, repetindo aquela questão. E aí você fala o seguinte: meu Deus, mas eu quero mudar isso.
E aí como é que nós vamos mudar? Então, vai existir vontade, né? São a chama trina que a gente tem, que é o poder, a vontade, a inteligência criativa, a sabedoria, e a inteligência ativa, o amor, né? A emoção, o sentimento. Então, você tem a vontade superior, a vontade racional, a vontade instintiva, você tem a inteligência superior, você tem a inteligência racional da mente concreta e tem a inteligência instintiva, você tem a emoção superior, a emoção racional, que é aquela temperada, e a emoção instintiva. Esse conjunto dessas forças, né, eles estão entrelaçados entre nós. E às vezes a gente não sabe o que está comandando a nossa vida. Se é a vontade do seu instinto ou se é a sua vontade soberana de consciência. Então, o conjunto dessas forças, elas vão nos levando, quando a gente coloca o pé no caminho e fala, olha, eu quero mudar de vida, eu não quero mais repetir isso que está aí, eu não quero esse horror para mim, que está acontecendo aí fora. Nada disso que eu estou vendo que está me deixando horrorizado, eu quero para o futuro da humanidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós não podemos ir dormir, que entre aspas, morrer hoje à noite e nascer amanhã de manhã. Nós não podemos ir para esse dormir, que é o que a gente chama de dormir, né, da noite de sono, sem ter certeza que este dia que nós vivemos valeu a pena, porque nós usamos a vida que nos foi confiada para construir algo melhor, para ser hoje um pouco melhor do que eu fui ontem. Para assegurar que, sendo hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã eu provavelmente possa ser melhor do que eu sou hoje. E esse é um compromisso que você só pode ter com você, não precisa ficar lá fazendo alarde, contando para os outros, não, porque eu vou fazer assim, porque eu agora vou fazer aquilo, porque eu não sei o que, não, porque vem a energia e a influência do mental alheio e acaba fazendo embate com você e você fica projetando isso no mental, no verbo, mas não concretiza. Então, é melhor calar, se comprometer internamente, fazer. E o que é isso? É conversar com este eu interior, aonde a sua consciência repousa, esse Deus que existe em você, que te criou, que faz o seu coração bater, que te traz todas essas faculdades criadoras, todas essas inteligências que nos tornam seres humanos, divinos. E para bater papo com ele está ali, totalmente tranquilo. Ele está pacientemente aguardando que você saia desse ciclo de repetição de comportamento e comece a desenvolver um código de linguagem, um alfabeto que permita que você tenha uma conversa interior profunda com este eu que está aqui, o seu verdadeiro. Que você bata esse papo com ele para que ele possa se tornar um com você. Uma linguagem que permita essa interação. Então, hoje, nós precisamos ter coragem para ser feliz, gente, apesar de tudo que está aí. Na nossa trajetória, é muito fácil a gente falar, gente, eu não acredito que vai ter mudança, não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Tem tanta coisa acontecendo. Fora do que a mídia se propõe a falar e mostrar. Tem tanta coisa acontecendo de maravilhoso, tanta coisa acontecendo de transformador, tanta coisa que está vindo para limpar toda a sujeira que está aí, mas para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quem está esperando que o outro que vai te mostrar, que o outro que vai te falar, que o outro que vai te provar, não colocou nem sequer o pé no caminho. Está nas margens, esperando que o outro mostre a direção, que o outro mostre por onde ir, que o outro prove que aquele é o caminho. Isso não é digno, gente. Isso não é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos dar as mãos, né? Nos dar as mãos para ter as atitudes mais simples,
nas nossas tarefas menores, de ter essa fraternidade natural que é do ser humano. Porque eu não conheço, gente, nenhum ser humano, até o mais, às vezes, o mais cruel, alguns desses que a gente vê por aí, que não queira ser melhor, que não queira ser feliz. Ninguém quer piorar, todo mundo quer melhorar de vida, melhorar, seja do que for, pode ser a coisa mais baixo, mas ninguém quer piorar. Isso é parte inerente do espírito humano, do divino no humano. Porque o divino se manifesta no humano visando a evolução da matéria e do espírito. Então é extremamente importante que cada um nesse momento faça esse movimento. Faça esse movimento de se colocar diante de uma realidade que só você pode assumir responsabilidade. Não fuja disso. Não fuja porque não vale a pena. Você está adiando aquilo que um dia você vai ter que fazer de qualquer forma. Então, uma coisa que é importante é que toda vez que nós vamos corrigir um vício em nós, um comportamento, uma mania, coisa que a gente já falou assim, nossa, gente, que vergonha ter já agido dessa forma. Nossa, falei isso. Quem já não viveu isso, né? Aquele arrependimento. Ai, meu Deus, não devia ter falado isso com fulano. Eu não devia ter feito isso. Eu podia ter agido melhor. Todo mundo tem esse senso de entender que pode agir melhor. Então, se nós temos esse senso de que pode agir melhor, significa que algo em nós nos impele, nos impulsiona para isso. Então está ali a nossa consciência. Então o que nós temos que fazer? Ah, meu Deus do céu, eu toda vez que eu tenho um comportamento vicioso, desde um vício mesmo de fumar, beber, seja lá o que for, até um vício de pessoas, um vício de pensamento, um vício de mania de ser, de falar que eu sou assim, que eu sou assado, e você cai na real e fala, não, eu tenho que mudar isso, porque isso não é bacana, isso não é nocivo, eu posso ser melhor do que isso. Então você tem que entender o seguinte, é preciso ter paciência com você. E se você tem que ter paciência com você, você vai precisar ter paciência com os outros também. Sabe por quê? Porque aquele comportamento foi você que criou. Ele é um filhotinho seu. Você criou aquele comportamento. Você amamentou ele com a sua energia vital. Você todos os dias deu ali energia para que ele continuasse existindo toda vez que você repetia aquele comportamento. Então ele foi criado com a sua inteligência e a sua energia. Então, quem consegue dissolvê-lo é a pessoa que melhor conhece ele, que é você. O outro não vai chegar para você e te falar, ah, você é assim, você é assado, e ficar botando o dedo na cara do outro, que você é egoísta, que você não sei o que, você... Não é o outro que vai transformar isso em você, é quando você olha para você e fala, eu criei isso e eu sei os mistérios que envolveram a criação deste ser comportamento. Esse filhote desse chamado de ser comportamento. Um ser comportamento que criou um vício de um hábito, um vício de comportamento e que hoje está me impedindo de evoluir, me impedindo de ser o meu melhor. Então a gente não pode ter orgulho, a gente tem que ter humildade para dizer, gente, eu criei tanta coisa confusa sobre mim mesma. Eu botei tanto filhote nesse mundo, no meu plano mental, astral, eu alimentei tantas manias, tantas fobias, tantos medos, tantos comportamentos, tantos disso que eu sou assim, eu sou assado. Então, por isso que se diz que agora é hora do silenciar esse verbo, que não foi pensado, pensare, pesado, colocado numa balança, que co-criou e que foi repetido e que foi dando vida a uma série de entidades astrais elementais alimentados pela nossa vida que hoje estão tentando controlar e conduzir o nosso comportamento, aquilo que a gente chama de eu. Só nós podemos desmamar esses seres. Só nós podemos eliminar a existência deles na nossa vida, jogando a luz da consciência. Só nós sabemos
os mistérios da criação deste ser. Só nós sabemos. Não? Então, para vencer isso e ser vitorioso, não é entrar no estado de consciência de guerra. Sabe aquela coisa, eu fui lá, briguei, consegui, agora eu derrotei. Não. Isso é um velho conceito de vitória. Vitória é quando você consegue sublimar alguma coisa, é jogar a quantidade de luz e compreensão sobre aquilo, que aquilo deixa de existir, porque você sublimou, você entrou num outro patamar de percepção. Então não existe mais a menor chance de você continuar repetindo aquilo. Isso é libertação, gente. Não se iludam. Enquanto que cada um faz isso, quando em cada um nós formos dissolvendo esse velho jeito de estar no mundo, o novo que a gente está querendo que aconteça rapidamente, né? Todas essas situações aí que a gente conversa sobre tudo que está para acontecer no cenário global, político, econômico, né? Das maldades, das coisas todas, as forças contrárias à evolução que estão aí para serem realmente exorcizadas da nossa história aqui nesse planeta. Quanto mais pessoas determinadas a fazer isso que a gente está falando aqui, é o maior número de pessoas determinadas a serem âncoras desse novo. O novo ciclo ancora aonde? Na consciência de cada um de nós. Quanto mais pessoas aceitando que estão prontas para começar a atuar no mundo de uma forma diferente, abrindo seu coração, sua mente para compreender o processo e entrar e se engajar num processo de autolibertação, mais rapidamente os eventos que vão caracterizar o novo poderão acontecer. Porque tudo isso é proporcional. Tudo é proporcional. As forças, né, no balanço do eterno não pode haver prejuízo. Então o equilíbrio das forças é necessário. E é isso que essa loucura que está acontecendo aí, entendeu? Está fazendo com que a gente veja. Não se preocupem, gente. Às vezes a gente teme, nossa, são muitas pessoas que estão arriscando a sua vida, são muitas pessoas que estão sofrendo. Sim, algum número de pessoas vai fazer isso pela humanidade, sim. Vai acontecer algumas coisas. Mas olha, se você realmente tem fé no processo da evolução e se posiciona de forma clara, consciente, lúcida, pode ter certeza que tem algo logo ali na frente, eu posso assegurar, que vai reverter esse processo. Acreditem. Isso não significa que você vai relaxar e não vou fazer mais nada. Não. Crer no plano evolutivo que nunca deixou de existir não é deixar de cumprir com a sua parcela de responsabilidade. Não é saber ter clareza sobre as coisas e ter um posicionamento. É parar de ficar cobrando os outros, é parar de ser uma pedra, um obstáculo nos caminhos. É procurar tirar a venda dos seus olhos, é procurar entender o contexto coletivo, a capacidade de se posicionar de forma diferente diante da realidade. E dentro daquilo que te cabe, você poder ser forte o suficiente para dar as mãos àqueles que lhe pedirem. Mas não queira vir como um trator, achando que você vai resolver tudo sozinho, não. Tem que cultivar, tem que saber se unir. Né? Um desafio foi criado e ele foi criado para ser vencido, para ser resolvido. E eu vou compreender, eu vou diminuir de fazer isso, eu vou passar a fazer aquilo, eu vou dizer sim para isso, eu vou dizer não para aquilo. Tudo isso faz parte do processo de resolver isso. E chega um ponto em que a gente vai se posicionando assim, e aí é como se fosse, sabe aquela coisa de andar de bicicleta, que você fica muito tempo sem andar e de repente você começa a andar de novo e você relembra o nosso HD original.
o original de origem, aquele que veio conosco desde a origem da nossa criação, ele está aí. Todos nós sabemos operar esse aplicativo. Mas a gente está tão habituado a chamar o pirata de original que a gente fica rateando, patinando para poder pegar o original e fazer ele rodar de uma vez e esquecer esse aplicativo pirata, ilusório, né, que nos foram colocados e que nós aceitamos de alguma forma, porque você começou a usar esse aplicativo, né? De alguma forma você tem uma responsabilidade. E a gente vai evoluindo, vai de um extremo ao outro, vai temperando, vai mostrando. Quando você pensa que não quer, você já começou a andar de novo de bicicleta, sem as duas rodinhas, sem nada, e já lembrou como é que é, o equilíbrio volta, o aplicativo original começa a rodar maravilhosamente, porque como ele está no HD original, você não precisa trocar, né? Pelo contrário, é só aprimorar. E aí sim, você vai chegar a um ponto em que um extremo e o outro não vão existir. Você vai estar mergulhado num novo contexto de vida que foi definido pela sua própria consciência, em ação. Então, o pensar é básico para que aconteça alguma coisa. É preciso refletir. O pensamento, ele deve ser harmônico, ele deve trair forças de harmonia. A gente não pode. E eu vou dizer para vocês uma coisa que nesse momento é tão vital para cada um de nós. Tem muito sofrimento acontecendo. Nós estamos vendo muitos familiares passando por muitas situações desafiantes, entes queridos, amigos, né? E quem está um pouco desperto deve começar a exercitar algo que talvez no início seja assim parecido com dor, mas não é. É amar. E no lugar de amar, amar ainda mais. Amar é o que? É acolher. Amar é olhar para aquela situação com olhos de quem compreende. Quando você olha para alguma coisa conscientemente, aquela coisa olha para você de volta e sabe que você tem consciência dela. E cada vez que a gente olha com essa consciência e a gente ama, porque a gente tem um amor fraterno, porque a gente quer para aquelas pessoas que a gente ama o melhor, independente, por mais divergente que seja. O amor é que tem que vencer. Porque se a gente odiar os injustos, porque eles odeiam a vida e cometem injustiças, nós estamos nos igualando à origem do ódio, ao objeto odiado. Então, se nós percebemos que 1/3 da humanidade revela-se como pessoas más e injustas, e 2/3 resolverem matar esse 1/3 para poder dizer que eliminou o mal do mundo, os 2/3, o 1/3 vai embora e os 2/3 que restaram se tornaram 2/3 assassinos. Então 100% do mundo ficou pior. Nós não podemos deixar que o ódio vença. Nós precisamos ter discernimento, sim. Posicionamento, sim. Mas entrar na mesma frequência, nunca. Senão o amor não vai ter lugar neste mundo. E para assegurar um futuro melhor para todos, a hora de tomar essa decisão é agora. É a lucidez em cada momento. É a postura de gente consciente diante de cada circunstância. É a afirmação do amor a cada segundo. É o estender a mão quando é pedido a cada momento.
É dizer sim quando é sim, não quando é não. É ser firme nas suas certezas, na sua visão de consciência, na sua percepção da realidade real. É ser aquele que ancora a luz, é aquele que propaga a cura, é aquele que propaga a saúde, é aquele que propaga a paz, ao invés de propagar o oposto de tudo isso. É isso que cada um tem que fazer agora, gente. Se você é o único na sua família que consegue enxergar todo o contexto, todo o tabuleiro do quebra-cabeça, silenciosamente, convictamente, com toda a sua certeza, vá colocando cada peça no seu lugar. Começando por você, começando pelas coisas dentro de você que precisam ser reorganizadas. E faça isso com compaixão, com amor consigo mesmo, com paciência, muita paciência, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu considero de extrema importância. Não vamos nos iludir mais, não. A vida é bonita, a vida é bela, a vida é eterna, a vida é plena. Não há situações de vida que o ser humano criou a partir das suas limitações. Mas essa bolha que nos envolve, silenciosa, essa eternidade que não nos abandona, este oceano onde estamos imersos, que nós chamamos de vida, ela tem em si a inteligência, o amor, a fonte infinita de vida, permanentemente presente. E nós somos o receptáculo, o cálice para esta fonte infinita de vida. Assuma o seu protagonismo nessa época. Nós viemos para cá porque escolhemos estar aqui nesse momento e porque merecemos estar aqui nesse momento. Nos foi dado essa oportunidade. Não perca um segundo. Não se distraia com aquilo que não vale a pena. Não se depare com coisas que... Não se demore naquilo que não é real. Abrace a vida. Então vamos para a nossa harmonização final. Nós temos que ir compreendendo a nossa jornada milenar para que possamos plantar as sementes deste novo ciclo conscientemente. Então, inspira e expira. Eu gostaria de convidar a todos neste momento para, assim, pedir para que o amor como inteligência criativa, o amor sabedoria, que é inerente à natureza da vida, que ele possa ensinar a cada um nesse momento a irradiar isso. Eu gostaria que nós pudéssemos nesse momento nos ver como um cálice. Imagine se você erguer seus braços, respirando, recebendo as energias do espaço cósmico, da fonte eterna da vida. Se você colocar seus pés na terra, conectando-se com essa imensa plataforma de manifestação dessa energia de vida, unindo através dos pés, dos braços, no ponto do coração, a energia que sustenta a terra, tudo que nela vive e evolui, e a fonte da vida que a tudo sustenta e alimenta. Você é um cálice. E é exatamente no seu coração, no fundo dessa taça, onde essas energias se encontram, matéria e espírito. Aceite ser esse cálice. Lembre-se como tal. Reconecte-se com a verdadeira realidade que você é. E
peça agora para que nesta harmonização final, dentro do cálice da vida que você é, o amor, sabedoria, ancore, que ele abra lenta, gradativamente o seu coração, ensinando o que é amar. Inspira. Deixa o amor que você tem guardado, que é capaz de te ensinar o perdão, a compaixão, a tolerância, o afeto puro, o carinho, respeito por tudo e por todos. Deixa isso fluir sem nenhum obstáculo, como a árvore da vida, que alimenta seus frutos com a seiva que puxa da terra, e com o calor e a energia da vida que recebe do cosmos. Ofereça o fruto do seu coração ao mundo. Olhe nos olhos de cada criança, mulher e homem que cruzarem o seu caminho. Ofereça o fruto da sua bondade, do bem que você tem para oferecer e da beleza que você tem para ofertar. Abençoe cada vida que cruzar o seu caminho. O amor é universal e é fraterno, com os reinos mineral, vegetal, animal, com cada homem, mulher e criança. Ofereça o fruto. Deixe jorrar do seu coração a fonte inesgotável da vida, que ancora em você. Para evoluir matéria e espírito simultaneamente, integradamente. E lembre-se, quando eu sou o cálice de uma nova aliança, eu e o Criador somos um, e eu sou com o Criador o caminho. Eu sou com o Criador a verdade, e eu sou com o Criador a vida. Inspira e expira. Deixe que naturalmente isso alimente e preencha todo o seu ser. E a partir da sua chama eterna, acesa no altar do cálice do seu coração, irradie a sua luz, abençoando a vida infinitamente. Muita paz, muita luz.